Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar os textos da liturgia para a solenidade de Todos os Santos. Neste vídeo, nós estudaremos a primeira leitura. De antemão, quero te fazer um grande convite. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, manda para aquele grupo da igreja, da sua pastoral, da sua família. Assim você ajuda mais pessoas a conhecer esse trabalho. Vamos lá juntos ver a leitura? Ela se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 7, e nos diz assim: Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos de nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Todos proclamavam com voz forte: A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Amados irmãos e irmãs, por mais absurdo que talvez possa parecer para você, a solenidade de Todos os Santos, ela não está para evidenciar santos específicos, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia e por aí vai. Na verdade, esta solenidade tanto aponta para aqueles que já estão na glória do céu, como também deseja apontar para uma realidade muitas vezes esquecida por nós, que é o céu. Então, na verdade, a gente tem que entender que toda a liturgia deste domingo, ela precisa nos recordar do que é o céu. Já te dou uma pista para que você possa reler todos os textos dessa liturgia com esse foco. Tá bom? E aí vamos juntos então aprofundar aquilo que de fato a primeira leitura quer nos apresentar. Mas antes eu preciso contar um detalhe bem rapidinho para vocês. Na próxima semana eu farei aqui um lançamento, de um curso de introdução aos evangelhos, aos 4 evangelhos. Um curso bem rápido, cerca de 15 aulas, mas eu quero fazer aqui um lançamento de pré-venda para aqueles que têm interesse. Então como é que vai funcionar? Você que tiver interesse nesse curso, de conhecer melhor como é que vai funcionar, preencha o formulário que está aqui no início da descrição, tá bom? É só para pegar o teu nome e o teu contato, porque essa semana ainda eu vou entrar em contato com você para explicar melhor como é que vai ser o curso, explicar tudo e ver se você de fato tem interesse ou não. Já te adianto que esse curso vai ser por menos de R$50, então o valor é bem dentro do nosso bolso. E já te adianto também que se você comprar, você está ajudando também a esse trabalho de evangelização. Então, pense com carinho e não fique de fora, preencha o formulário, tá certo? Mas vamos lá para o texto. Começa falando que João viu um outro anjo. Por que outro anjo? Porque dentro do contexto do que estava aparecendo nos versículos anteriores, 4 anjos tinham aparecido e eram anjos que tinham uma certa maldade. Inclusive, a liturgia acaba mostrando um pouco disso, Porque esse anjo novo trazia a marca de Deus e ele gritava aos outros 4 que tinham recebido o poder de danificar a terra. E ele começa a falar: Não faça mal à terra, nem ao mar, enfim, nada. Não faça mal a nenhum daqueles que têm marcado sobre si, na fronte, que sejam servos de Deus. Ele, inclusive, disse que tem o número dos que foram marcados: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Deixa eu explicar essa história. Gente, toda a Bíblia, pelo menos essa leitura católica, ela aponta para a realidade de Jesus. Ela aponta para uma realidade muito mais além. E se você for lá em Êxodo, você vai perceber que dentro da dinâmica das pragas do Egito, uma destas pragas, que era a morte dos primogênitos,
Só quem não recebia a visita do anjo da morte eram as casas que tinham sangue ali do cordeiro na sua porta, ou seja, as casas que fossem marcadas. A grande pergunta é o que é que isso aí aponta para Jesus, o que é que isso aí aponta para o Novo Testamento. Então, a marcação, marcar a fronte, marcar alguma coisa, sempre tinha indicação de pertencimento. Inclusive isso acontece hoje, né? Os animais eles são marcados com alguma marcação de ferro para dizer quem é o dono, né? Quem é de fato a sua propriedade, enfim, ele é dono de quem, ele pertence a quem. A mesma coisa acontece com essas marcações que estão sendo colocadas aqui. Por exemplo, pelo batismo nós recebemos uma marca eterna. Nós agora somos filhos e filhas de Deus. Então a mesma coisa aparece aqui. Essa marcação, ela reflete pertencimento. E é similar àquilo que acontecia lá nas pragas do Egito, de acordo com o livro do Êxodo. Só que interessante é perceber que todos aqueles que recebem essa marca não são atingidos por esse mal. É porque mesmo que a gente não queira perceber, mas nós temos uma proteção de Deus. E é interessante também o número, né? 144 mil. 144 mil é a mesma coisa que 144 vezes 1000. O número 144 é 12 vezes 12. E o número 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. 12 refere-se às tribos de Israel, né? Inclusive, Santo Agostinho coloca, né, a ideia de que os outros 12 seriam talvez os apóstolos. Então você junta as tribos de Israel e os apóstolos, que é, na verdade, a continuidade do povo de Israel lá do Antigo Testamento. Ou seja, a igreja está aqui representada. O 10 significa o número perfeito, o número dos dedos da nossa mão, que realmente se refere a Deus. 10, 10 e 10, 3 vezes 10. 3 vezes alguma coisa sempre quer dizer a completude daquela coisa, né? Dentro dos idiomas bíblicos. Então é como se fosse assim, toda a igreja agora multiplicada pela totalidade de Deus, ou seja, nós estamos vendo aqueles que de fato são plenos de Deus. Aqui se refere aos santos. Isso não quer dizer, amados irmãos e irmãs, que somente 144 mil pessoas serão salvas, ou que o céu só vai comportar 144 mil pessoas. Não é esse o propósito. Aqui o que quer dizer é que tem um número muito grande de pessoas. Ou seja, a igreja, o povo de Deus, um dia alcançará a glória celeste. Mas é claro que também não são todos, né? Mas é um número muito grande. Versículo 9. Segundo o texto, diz assim, que depois se vê uma multidão imensa de várias nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, a universalidade da salvação, de que não é apenas mais agora o povo de Israel, mas todos podem alcançar a salvação. E eles estavam de pé. Estar de pé é posição de adoração, é posição, né, de alguém que não está sendo atribulado, de que não cai, alguém que persevera, né, de pé. E eles estavam de vestes brancas. Amados irmãos e irmãs, a vestimenta branca tem a ver com a pureza, com a santidade. Eles estavam, obviamente, de pé diante do trono e do Cordeiro. Esse Cordeiro é Jesus Cristo. Eles proclamavam que a salvação pertence a Deus, enfim, é esse o contexto. E aqui nós temos um grande momento de adoração, né? E vem a grande pergunta no versículo 13. Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde é que vieram? E a resposta é, tu é que sabes, meu Senhor. E o Senhor responde, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Amados irmãos e irmãs, por que esse texto aparece, então, no Domingo de Todos os Santos? Quando se fala aqui de tribulação, é impossível não recordar do contexto de Apocalipse. O povo era muito perseguido pelo Império Romano. Então a tribulação que podia estar sendo falada era justamente essa. Mas vamos trazer para o tempo de hoje. Todos nós aqui na Terra passamos por grandes tribulações. Somos perseguidos porque somos da igreja, as pessoas fazem chacota conosco porque seguimos o Cristo, as pessoas usam até aquela expressão, né? Só quer ser santo, com um sentido pejorativo. Então, a gente, na verdade, é muito humilhado pelas pessoas. E passamos por muitas tribulações, a tribulação de fugir contra o pecado, de lutar contra o pecado, tantas e tantas e tantas realidades que a gente passa. Quando nós vemos aqui, então, para esse texto, é interessante que o texto realmente vai apontando para a gente sobre essas duras realidades que a gente vai enfrentando. E até mesmo aponta, a santidade é para aqueles que passam pela grande tribulação, mas não submergem-se, ou seja, não afundam diante dessa tribulação, mas pelo contrário, lavam e alvejam as suas roupas no sangue do Cordeiro.
A santidade, ela é reflexo, né? Ou só se alcança ela aquele que não para na tribulação, que não acha que a tribulação é maior do que si mesma, mas recorre para o Cordeiro, que é o próprio Jesus. E a gente pergunta hoje, né? Parece que às vezes para algumas pessoas ser santo é uma coisa tão distante, mas tão distante, que tem gente que não sonha com o céu, que tem gente que não sonha com a santidade. Acha que, já pequei, deixa eu pecar mesmo, ponto. Amados irmãos e irmãs, esse domingo, a solenidade de Todos os Santos quer nos convidar a voltar a olhar a nossa visão para o céu. É preciso voltar a pensar no céu. E tem até uma música da comunidade Shalom que eu gosto muito de uma frase, né, de Sueli Façanha. O céu é logo. Amados irmãos e irmãs, o céu está mais próximo do que a gente pode imaginar. E eu preciso lutar para alvejar as minhas roupas no sangue do Cordeiro. Eu preciso todos os dias tentar buscar ser santo. Lavar a minha vida, que significa, em outras palavras, configurar a minha vida de acordo com a dinâmica do Evangelho. Configurar a minha vida para ser como Jesus era. Porque isso é ser santo, é parecer com Jesus, é copiar Jesus, é imitar Jesus, não é outra coisa. Não ache que a santidade é uma coisa tão inalcançável, mas é uma imitação. Imitar, pela ação do Espírito Santo, os passos de Jesus. Que a gente possa, com efeito, através dessa primeira leitura, sonhar com o céu. Eu quero ser um dos 144 mil. Eu quero alvejar e lavar minhas vestes no sangue do Cordeiro. Eu quero vencer a grande tribulação, junto com a graça de Deus, porque é essa graça que vai me levar ao céu. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. E não esqueça, né, como eu já falei, de preencher o formulário para você ter acesso a todas as informações do curso, tá certo? Lembrando que você preenchendo, você não é obrigado a querer comprar o curso, não. Apenas você vai colocar seus dados de que tem um certo interesse e eu vou entrar em contato com você para te contar todos os detalhes, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.